Oi, gente, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de estudos, ok? Onde nós iremos dar continuidade ao capítulo 8 de vocês, ok? Mas antes disso, eu vou dar uma dica de estudos para vocês. Procure sempre um lugar calmo e silencioso. Tenha sempre perto de vocês o estojo contendo lápis e borracha. E tenha sempre seu livro de história e seu caderno para as devidas anotações. Nós hoje abordaremos a Guerra Civil Americana, ok? E o que foi essa Guerra Civil? Ou Guerra de Secessão? Foi um conflito armado entre os estados sul e norte dos Estados Unidos. O conflito, ele começou em 12 de abril de 1861 e só teve fim no dia 22 de junho de 1865. A guerra aconteceu após o clima de tensão gerado pelas eleições de 1860, que elegeram o presidente Abraham Lincoln, representante do Norte. E essa guerra, ela causou graves crises econômicas e políticas nos Estados Unidos, inclusive fazendo com que o preconceito racial crescesse na parte sul, que era contrária ao fim da escravidão. Mas porque havia essa tensão entre os estados, entre as regiões do país? Com a independência das 13 colônias, que foi em 1776, as colônias converteram-se em estados independentes, mas unidos em federação. Com representação política republicana e presidencialista, os estados da região norte concentraram-se no desenvolvimento da indústria e, para tanto, necessitavam de mão de obra livre e assalariada, que operasse o trabalho dentro das fábricas. A forma do operariado e da burguesia industrial no norte produziu também uma forma específica de se encarar a atividade política e os direitos civis. E alguns fatores também se destacaram, como a questão racial, que em primeiro lugar a região sul, desde a formação das 13 colônias, que ainda estava em fase de ocupação territorial, desenvolveu as suas atividades econômicas voltadas para o mercado consumidor externo. Toda a produção agrícola era realizada com força do trabalho escravo, principalmente de negros trazidos do continente africano. Também teve a questão dos impostos. Estavam claras as diferenças políticas e econômicas entre a região sul e norte. O sul defendia o liberalismo econômico e a agroexportação. No entanto, o norte se destacava pelo crescimento industrial e a produção interna. Como as regiões desenvolviam modelos econômicos diferentes, havia uma grande dificuldade de se aplicar impostos na produção. E também teve a questão das terras. O uso e a propriedade das terras foram outros problemas que dificultaram as relações entre a região norte e sul. O estado do sul, ao contrário, tiveram um desenvolvimento agrário baseado na grande propriedade no modelo de plantation. Isto é, grandes propriedades rurais que praticavam a monocultura, que é o cultivo de uma ou poucas espécies de planta para o mercado, no caso o algodão. O modelo de plantation valia-se na mão de obra escrava negra, já que, além de não ter o custo do trabalho assalariado, o tráfico transatlântico de escravos também gerava bastante lucro. E como se deu o desenvolvimento desse conflito? Com a guerra, com a secessão e a formação dos Estados Confederados, o conflito tornou-se inevitável. Lincoln, como presidente da União, isto é, dos Estados Unidos, como um todo, não reconheceu a independência dos estados sulistas e optou pela reincorporação deles. O exército da União era mais numeroso e organizado, mas o Sul contava com militares experientes que saíram da União e tornaram-se fiéis aos confederados. Foi o caso do general Robert Lee, veterano na guerra contra o México. O general Lee foi o principal comandante dos sulistas na Guerra Civil. Esse possuía um conhecimento estratégico que poucos tinham àquela altura e que dava vantagem ao Sul. Entretanto, Lincoln tinha a seu favor a tecnologia.
Duas armas tecnológicas foram decisivas para o norte: o telégrafo e a locomotiva a vapor. Por meio do telégrafo, Lincoln e seus generais podiam integrar em questões de minutos as informações dispersas sobre a movimentação das tropas sulistas. Aqui os soldados americanos eles ficavam acampados durante a Guerra Civil. Essa guerra, né, a Guerra de Secessão, ela foi antes da Primeira Guerra Mundial, mas ela tem algumas coisas que são semelhantes, algumas semelhanças. Por exemplo, a Guerra das Trincheiras, né, no qual os soldados ficavam entre valas, né, ali sem uma higienização boa. Do mesmo jeito eram os soldados americanos que ficavam acampados nessas trincheiras. Aí, em 1865, a Guerra Civil Americana chega ao fim. Abraham Lincoln entrega a liberdade para os escravos e fica registrado na história como líder corajoso, determinado e o defensor da liberdade civil, em um dos momentos mais terríveis dos Estados Unidos. Embora não conseguiu viver a glória do seu esforço, pois foi assassinado por um simpatizante sulista. Ademais, a Guerra Civil Americana deixou 600 mil mortos, deixando a herança mais devastadora que a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã para os Estados Unidos. Além disso, destruiu a infraestrutura da região sul e fez a região perder sua influência política e cultural, enquanto a do norte cresceu exponencialmente, aumentando o comércio em todo o país. Essa guerra também, ela serviu para reunificar o Estado americano, mas problemas como a atividade econômica predominante, o uso das terras e a questão racial permaneceram presentes na sociedade americana. Aqui é uma foto, é uma figura que relata como era essa guerra entre os países do norte, os estados do norte e os estados do sul. Como foi dito, o fim da Guerra Civil trouxe outras consequências, né, para a construção ideológica e política dos Estados Unidos, a política imperialista. Desde a independência americana, os Estados Unidos iniciaram a expansão territorial, usando como justificativa o Destino Manifesto, que afirmava serem os americanos o povo eleito por Deus para conquistar outras regiões do continente. Essa política expansionista se consolidou em 1867, com a compra do território do Alasca, junto à Rússia, e em 1898, com a anexação do Havaí. Com a conquista dessas regiões, os Estados Unidos definiram os limites do seu território. Bom, galera, nossa aula foi até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre digo, leiam todo o capítulo, façam um resumo do que vocês entenderam. Não é copiar, é resumir, é colocar no papel o que vocês entenderam. Anote os tópicos mais importantes, as dúvidas que vocês têm, para vocês poderem tirar comigo. Revejam as aulas que ficam no nosso site, no www.escolapequenoespaço.com.br, e acesse a agenda eletrônica, porque lá diariamente é postada a atividade de vocês. Todos os dias nós lançamos as atividades de vocês, para vocês não ficarem ociosos em casa. Então, façam os resumos, exercitem as atividades, façam atividades, pesquisem, vão além dos livros, ok? Para assim vocês adquirirem mais conhecimento sobre o conteúdo dado, ok? Tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.